eles lançaram uma tese de que eu era satanista. Imagine você, satanista. Quem é o verdadeiro pai de Daniel Mastral? Seria o político Michel Temer. Que eu era parecido com o Michel Temer. Seria também o famoso político Esperidião Amin. Falou pra perguntar pro Daniel se ele é filho do Esperidião Amin, que parece muito. Porque muitas pessoas dizem ser Michel Temer o pai de Daniel Mastral. Tudo isso você vai ver agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Segundo os adeptos mais fiéis de Daniel Mastral, ele era filho de Michel Temer. Mas veja o que ele disse quando foi perguntado se era filho de Esperidião Amin. O que ele respondeu? Confira. Falou pra perguntar pro Daniel se ele é filho do Esperidião Amin, que parece muito. Esperidião Amin, essa daí é nova, hein? Não tem nada. Não, o cara é feio, meu. Não, você sabe que é Esperidião Amin, né? Eu sei, careca, não tem nada a ver com ele. Ele é feio, não. Nossa. Não é dele, não. Acho que ele tá confundindo com outra pessoa. O Esperidião Amin não parece nada com ele, não. Teve uma época que falaram que era filho de outra pessoa, mas Esperidião Amin... Vendo que trazia mais repercussão para o seu livro e o seu testemunho, Daniel Mastral nunca respondia nem que sim, nem que não, mas sempre deixava a pergunta pairada no ar. Confira. Mas, na verdade, o livro, quando eu compus o personagem do Marlon, né, eu coloquei características físicas nele que depois acabaram se assemelhando com ele. Quer dizer, era um cara que tinha características sírio-libanesas e que tinha uma ascensão política. Quando ele foi... Isso daí só veio mesmo estourar quando ele foi vice da Dilma, né, na época de candidatura ainda. Né, ele estava ainda angariando votos. E aí ele mesmo falou do livro. Tem um comício dele em Rio Claro. Se você digitar lá no YouTube, como é que é? Michel Temer fala sobre satanismo, comício, Rio Claro, já acha. E ele falou, ele fez uma sinopse do meu livro, ele fez uma propaganda fantástica, vendi livro pra caramba. Né? Depois o Magno Malta acabou falando também de mim, né? Dizendo que eu tinha dito que era filho do Temer. E aí ele gastou 10 minutos na tribuna para falar mal de mim. Só que aí a venda foi lá em cima de novo. Né? Falando o que de você? Mal em que sentido? Falando que eu estava dizendo que eu era filho dele e que isso estava atrapalhando a candidatura dele e que a minha mãe estava me processando, que é outra mentira também. Porque basta qualquer estagiário de direito para checa ali os dados e ver que mentira. Não tinha processo nenhum, né? Então aquilo alavancou. Né? E o Michel Temer falou mais uma vez, ele falou com... como é que chama aquele programa? Amaury Amaury Júnior? Amaury Júnior, isso. Ele falou na Amaury Júnior também, né? Então ele deu bastante ibope, ele deu bastante propaganda para mim. Teve uma outra vez que ele falou dentro de uma igreja, perguntaram para ele dentro de uma igreja se ele era satanista. Eu ia perguntar isso para você. Se tem alguém que eu botaria minha mão no fogo e falar assim, quem se arrisca? O Temer, eu acho que é satanista. Ou é vampiro... Ou o Temer é igualzinho o Voldemort. Mesmo. Ele deve ter alguma... Sim, ele parece aquele tipo mordomo de filme de terror, né? Mas perguntaram para ele numa igreja se ele é satanista. Agora imagina, vamos supor que ele fosse satanista. Você acha que o cara vai falar? Você acha que o cara vai ser burro? Sim, a propósito eu sou satanista. Né? Não, ele vai dizer que não, evidentemente. Mas ficou no ar aí, hein? Você viu, Mandíbula? Eu não senti firme. Não, mas eu ia falar aqui que em momento algum o Daniel negou ser filho do Temer. Você só deu aquela sabonetada. Sabonetada? Não, no portal Guia-me. Uma vez eu dei uma entrevista no portal Guia-me e eu deixei claro, ipsis literis, né? Dizendo assim, eu nunca falei e você acha que eu falei, você prova que eu falei. O Silas Malafaia veio também falar. Que eu falei, veio todo espumando, aquele jeito dele, espumando. Aí eu falei, tá bom, então você mostra qual foi o vídeo que eu falei, qual foi a linha no livro, né? E morreu o assunto, né? Porque não tem. Mas de novo sabonetou, não negou. Não, mas eu falei no Guia-me. No Guia-me eu falei que não. Que não, não é filho do Temer. Não, nesse portal Guia-me eu dei uma entrevista já faz um tempinho. Falei que não era. Durante um tempo, realmente, eu ignorei, porque eu achei uma coisa tão esdrúxula. Eu falei, não vou nem responder isso daí. Né? O Alves Alive fala que se você já estudou sobre o arquivo 7, linguagem matemática de Deus e a filosofia EX.
Filosofia EX, não sei. EX parece exemplo, né? É a abreviação de exemplo. E Agora, a matemática de Deus, eu estudei a proporção áurea, a sequência Fibonacci, isso sim. E o que seria? Sequência Fibonacci? É. É uma proporção que está em toda a natureza, em toda a criação de Deus, está em tudo. Está no sua digital, Na concha. está na concha, está na espiral das galáxias. Não, tá... isso eu já estudei, mas em é a relação sequência ao que, Fibonacci, Qual que seria a relação com Deus? Seria uma marca de Deus? É um pessoal? DNA de Deus, porque DNA. toda a criação de Deus tem essa marca. Tudo que Deus faz está na folha, tá no caracol, tá na asa da libélula, tá em tudo quanto é lugar. E o outro que ele falou do 7 aí, o que é? Esse 7 eu não sei esse o que é o é. arquivo 7, linguagem matemática de Deus. Arquivo 7? Esse arquivo 7 não sei, não conheço. O Gabriel Gama pergunta aqui se você conhece a história do pastor Francisco Vieira, ex-bruxo tio Chico. Ih, o tio Chico? Não quer. Aí eu não confio no tio Chico. É? Vamos dizer assim, vai. Porque Tem gente assim, existe o pastor, que tem um chamado legítimo, e tem o pastor que é picareta, ele vai fazer disso uma profissão. Então ele cria uma história, né, como tem outros aí, criam histórias esdrúxulas. Inclusive teve uma vez, veio propor uma aliança comigo, de persa. Eu falei, não vou mentir para quê? Não preciso, né, não preciso que acredite em mim, preciso que acredite em Deus. Acredite em Jesus, tá bom. Né? Mas tá cheio de trambiqueiro por aí, esse tio Chico, mas ele tá vivo ainda? Não sei, ele só falou Eu acho isso. que ele faleceu, porque teve uma época que esse tio Chico falou no altar, tem vídeo dele na internet ainda, dizendo assim, ontem à noite eu liguei pro Daniel e perguntei não sei o que pra ele não tem meu telefone, eu nunca falei com ele. Meu Deus, que assustador isso. O cara é mau grupo. Cara. Mas na verdade o livro, quando eu compus o personagem do Marlon, né, eu coloquei características físicas nele que depois acabaram se assemelhando com ele. Quer dizer, era um cara que tinha características sírio-libanesas e que tinha uma ascensão política. Quando ele foi... Isso daí só veio mesmo estourar quando ele foi vice da Dilma, né, na época de candidatura ainda. Né, ele estava ainda angariando votos. E aí ele mesmo falou do livro. Tem um comício dele em Rio Claro. Se você digitar lá no YouTube... como é que é? Michel Temer fala sobre satanismo, comício, Rio Claro, já acha. E ele fez uma sinopse do meu livro, ele fez uma propaganda fantástica, vendi livro pra caramba. Né? Depois o Magno Malta acabou falando também de mim, né? Dizendo que eu tinha dito que era filho do Temer. Inclusive no Na Lata com Antônia Fontinelli, Daniel Mastral falou sobre o mesmo assunto. E você vai ver agora, confira. Mesmo assunto na época também da eleição do Temer e tal, né? E também veio dizer que a minha mãe estava me processando, que é um absurdo, porque ele, como senador, tem muito... processo é uma coisa pública, qualquer mané sabe. Qualquer estagiário de direito vai lá, checa e vê se minha mãe estava me processando ou não. Ele não fez isso. Ele afirmou que minha mãe estava me processando e que eu estava dizendo que eu era filho do Michel Temer. Aí, de novo, pedi para ele provar, não provou. Na época, isso tomou uma proporção tão grande no meio político que o próprio senador Magno Malta e o pastor Silas Malafaia também veio a público para poder desmascarar Daniel Mastral. Confira. Eu comecei a andar esse país exatamente para fazer os nossos irmãos enxergar. Uma outra coisa que não podia votar nela porque o vice dela era satanista, o Temer. Olha, a Bíblia diz que tem 2 espíritos no mundo. O espírito de Deus e o espírito do diabo, não tem 3. Ora, quem aceitou Jesus aceitou, quem não aceitou precisa aceitar. Só tem esses 2 caminhos. Então quem precisa aceitar, tem milhões no Brasil. Tem milhões que aceitaram e milhões que precisam aceitar. Quem falou isso? E aqui eu preciso falar o nome, Daniel Mastral. Quem é esse rapaz? Escreveu um livro dizendo que era o filho do Temer, que o Temer... Isso é o fim do mundo. Agora esse rapaz aparece numa revista cristã, que foi atrás dele, www.revistacristã.com.br, dando uma entrevista, desmentindo e dizendo que nunca falou isso. Mas isso ganhou o Brasil como verdade. Agora está desmentindo com a boca o que falou pelo cotovelo, porque quem fala pelo cotovelo é obrigado a desmentir com a boca. Eu viajei esse país e vi os olhos dos meus irmãos em todos os lugares que eu passava, líderes, homens que deram a vida pregando o evangelho, com 30, 40 anos de ministério, chorar, depois dizer assim, eu tenho que pedir perdão a Deus e a minha igreja de tanta besteira que eu falei. Ah, meu Deus do céu, Michel Temer é satanista? Rapaz, às vezes quando eu fico com vergonha, como é que no meio do povo de Deus
Nós não temos discernimento espiritual para ver e para perceber as coisas, e vem umas conversas sem pé e sem cabeça. Um desmiolado, um cara aí perturbado mental, que disse que era filho do Michel Temer, que não é filho coisa nenhuma, espalhou na eleição passada essa história de que Michel Temer é satanista. Satanista coisa nenhuma. É só ver toda a ação política dele em São Paulo com os evangélicos, com pastores, com a igreja evangélica. Isso é conversa fiada, gente. Isso é conversa para boi dormir. Vamos deixar de bobagem, vamos deixar de besteira. Vamos ser... A gente diz que é crente, a gente diz que tem o Espírito Santo e não sabe discernir uma fofoca, um fuxico, uma notícia plantada, sabe, por um lerdo, um cara que, eu não sei, deve ser perturbado mental, não deve ter outra conotação. O cara ainda disse que era filho dele, quer dizer, mentira, não tem nada disso, isso é conversa. Vamos orar pela nossa nação, para Deus ter misericórdia, como diz a Bíblia, antes de tudo que a gente possa fazer orações e deprecações para que haja paz no nosso país, para que haja prosperidade e progresso. Deus abençoe o Brasil, Deus tenha misericórdia da nossa nação, Deus abençoe você e sua família. Apesar do próprio Daniel Mastral em algum momento ter tido que falar a verdade, muitos dos seus seguidores ainda têm certeza que Michel Temer é satanista e pai de Daniel Mastral. E você, o que pensa? Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.